Gente, durante todo esse mês, a gente tem conversado, compartilhado aqui sobre esse tema da simbiose cristã. E se você está vindo hoje a primeira vez, a ideia é a gente refletir sobre o aspecto comunitário da fé cristã. A gente tem dito e repetido que a fé cristã não pode ser vivida de maneira individual, individualista, você e Deus na sua relação, mas que a fé cristã, por natureza, ela é comunitária, ela pressupõe a existência e o cuidado do outro. Ela é uma fé interdependente. E isso é muito evidente no Novo Testamento, nos muitos mandamentos que nós temos, chamados mandamentos da mutualidade, que sempre são compostos como uns aos outros. Então, dediquem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, exortem uns aos outros, e por aí vai, não julguem uns aos outros. E hoje a gente vai chegar aqui a mais um e o último que nós estamos trabalhando nessa segunda série sobre esse tema da simbiose, que é o mandamento do suportem uns aos outros, tá bom? Esse mandamento, ele está em duas passagens do Novo Testamento, são duas cartas de Paulo, muito parecidas. A primeira delas, a primeira vez que aparece em Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vamos ler juntos aqui, para a gente participar, acordar, ficar atento. Vamos lá? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você está vendo aí, então, suportando uns aos outros. Um texto muito parecido com esse está em Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 13. Vamos juntos também, que fala basicamente a mesma coisa. Portanto, vamos lá? Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui você vê mais uma vez essa instrução: suportem-se uns aos outros. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o significado e as implicações disso para a nossa vida comunitária. Se nós, de fato, vamos viver em comunidade, se nós vamos viver como uma comunhão de irmãos, nós precisamos aprender a exercitar essa instrução, esse mandamento de suportar. Muitas pessoas, é muito comum que se entenda que esse suportar não é um suportar de aguentar, é um suportar de ser suporte, de sustentar uns aos outros. Isso é uma forma branda de dizer que, na verdade, essa coisa, suportar é uma coisa muito forte. A gente não suporta, né? A gente ama. Então, na verdade, é suportar. Mas será que é esse mesmo o sentido do texto? Será que é suportar no sentido de ser um suporte? Ou será que é suportar no sentido de tolerar mesmo, de aguentar o camarada? Então, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. A própria Escritura vai nos ajudar a entender isso. Porque essa palavrinha que está aqui é a tradução da palavrinha grega anekomai, que aparece 15 vezes, não são muitas vezes, apenas 15 vezes no Novo Testamento. E aí um exercício simples que qualquer pessoa pode fazer é pegar aonde essa palavrinha aparece, qual é o sentido dela. E aí, a partir disso, você vai entender o sentido que Paulo quis trazer quando ele falou da gente suportar uns aos outros. Quero trazer alguns exemplos de uso dessa palavrinha no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Marcos, capítulo 9, versículo 19. Jesus está dizendo o seguinte. Alguém pode ler para mim esse versículo aí? Em alta e boa voz. Cid Moreira, Rodrigo, aniversariante do dia, de presente você ganha a leitura.
Então, Jesus está dizendo assim, ó geração incrédula, geração que não crê, geração com coração duro, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Você acha que o sentido aqui é qual, gente? Se você tivesse que botar uma palavra para substituir esse suportar, qual é a palavra que você ia usar? Tolerar, aguentar, não é verdade? Então até quando eu vou ter que aguentar vocês? É o que ele está dizendo. Outra passagem na própria carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Veja esse uso. Quem pode ler para mim aí? Ou seja, quando perseguidos, suportamos. O contexto todo está falando de dificuldades. Então, você está entendendo que suportar aqui significaria o quê? Aguentar. Ele está falando de aguentar as dificuldades. É o mesmo sentido que ele vai usar quando ele escreve aqui nessa outra passagem, em 2 Tessalonicenses 1:4. Quem pode ler esse aqui? É o mesmo sentido do versículo anterior. Ele fala de perseguições e tribulações que aqueles cristãos estão o quê? Suportando. Em outras palavras, que eles estão aguentando. Tá? É um sinônimo. Outro uso da palavra, olha aqui. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Paulo dizendo aos cristãos coríntios. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Então ele está falando aqui o seguinte, por favor, vocês podem aguentar o que eu estou dizendo um pouquinho mais. Sejam pacientes comigo. Né? Ele está pedindo consideração para aquilo que ele está dizendo. Esse é o sentido de suportar aqui. É mais ou menos um sentido parecido que ele vai usar aqui. Ó. E aqui ele vai usar essa palavra num sentido negativo. Olha só, vou ler esse. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Não aparece a palavra suportar aí, mas a palavra necomai aparece. E ela é traduzida nesse texto por qual palavrinha? Toleram. Paulo está recriminando aqueles cristãos porque eles estavam suportando, ou seja, tolerando, acolhendo, aguentando, recebendo, aceitando um evangelho diferente daquele que Paulo tinha pregado. Então, veja, é para suportar, mas não é em tudo. Ele está recriminando aqui suportar e aguentar algo que nos desvie da sã doutrina do Evangelho. É o mesmo sentido que ele vai escrever para Timóteo, quando ele diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Isso é uma coisa que a gente não deve suportar. Certo? Aliás, a gente deve suportar a sã doutrina, mas não deve suportar o quê? Um evangelho errado. Um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Então, é uma advertência que ele faz e usa para isso a palavrinha anekomai. Uma última passagem para ficar bem claro o sentido. Hebreus 13, 22. Quem pode ler aí? Então, esse escritor aos Hebreus está dizendo assim, por favor, eu peço para vocês aceitarem a palavra que eu estou escrevendo para vocês. O suportar aqui, na verdade, é um sinônimo de aceitar essa palavra que eu estou escrevendo para vocês. À luz disso tudo,
a gente pode construir um significado aqui para a gente começar a nossa reflexão. Suportar, gente, no Novo Testamento, é uma palavra, essa palavra anekomai, é uma palavrinha que traz o sentido de aguentar, tolerar, permitir, aceitar. Tudo isso está relacionado com essa palavrinha. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que porque a gente idealiza as relações. Então a gente acha que, como a Bíblia fala de uns aos outros, então ela fala que é um amor. Não, o amor é tudo. Todo mundo, então, é como se você, ao ser inserido na comunidade cristã, você entrasse para uma comunidade perfeita, um paraíso humano, onde todos são amáveis, todos estão sorrindo. É mais ou menos igual a propaganda do Pão de Açúcar, né? Lugar de gente feliz. Você entra, está todo mundo num estado emocional, de alegria perene, todo mundo corresponde, mas a verdade, gente, do Novo Testamento, que ele nos ensina, é que não é assim. A verdade é que a igreja é composta de gente comum. E que nós, por fazermos parte da igreja, da comunidade cristã, não somos, por isso, superiores, melhores, pessoas bem resolvidas e estruturadas que fazem parte desse grupo chamado igreja. Na igreja também tem problema. Na igreja, os relacionamentos também são o quê? Difíceis, gente. Tem muita mala na igreja que a gente tem que carregar. Algumas delas sem alça. E a gente precisa suportar uns aos outros. A gente precisa aguentar uns aos outros. É o que ele está dizendo aqui. O pressuposto básico da questão do suporte, aqui do suportar, é que os relacionamentos são difíceis. Os relacionamentos são difíceis na família, ou será que não? São fáceis ou difíceis? Quem aqui não tem problema na família? Nós vamos começar a falar com a família. Não tem, né? Não tem problema? Ah, tá. Ah, o seu problema está arduino, então porque senão você tem muito, né, Vinícius? Boa, Vinícius, valeu, isso aí. É porque você entendeu na inversa. Boa, boa. Deu para perceber que você tem alguns problemas na família, Vinícius. Mas é isso mesmo, todos nós vamos levantar a mão e pé. Porque todas as nossas famílias têm os seus problemas. É difícil relacionar-se na família. A gente vai começar a falar sobre isso semana que vem aqui, especificamente no ambiente da família. Relacionamentos são difíceis no trabalho. Quem não tem problema de relacionamento no trabalho, gente? Todo mundo tem. Na rua, no trânsito, em qualquer lugar, hoje, relacionar-se é algo cada vez mais difícil. E o problema não é só do lado de lá, é do lado de cá também. O problema, muitas vezes, está em nós também, não está só no outro. Às vezes a gente acha que só os outros são difíceis, mas a gente também é difícil. Então a gente vive numa época em que os relacionamentos estão ficando cada vez mais difíceis. E é nesse sentido que essa palavrinha ganha tanta relevância. Eu já passei aqui na igreja, há anos atrás, um videozinho muito legal. Tem um cara que ele faz umas animações, e ele tem uma animação sobre a vida moderna, que eu acho muito interessante, faz parte. Certamente vocês vão se identificar em alguma medida com essa animação. Veja como isso não é uma denúncia da dificuldade da vida em comunidade, de viver os relacionamentos, por exemplo, num condomínio. Olha só o que ele diz aqui. Diz até que reunião de condomínio é reunião com demônio, né? Então, vamos lá.
Então, isso aí é uma denúncia, muitas vezes, do que é viver em comunidade, gente. Os relacionamentos são difíceis. Não sei se você já viveu isso aí lá no seu condomínio, não nessa proporção. Mas, em alguma medida, todo mundo já viveu esse tipo de situação, de incomodar o vizinho e de ser incomodado por ele. Isso, gente, acontece geral. E aí, o que a palavra de Deus, no Novo Testamento, fala sobre essa dificuldade dos relacionamentos? É nesse sentido, é nesse ambiente de pessoas diferentes. As pessoas nem sempre vão pensar do jeito que a gente acha que elas têm que pensar. As pessoas nem sempre vão se comportar do jeito que a gente acha que elas têm que se comportar. As pessoas nem sempre vão responder ao chamado do Evangelho do mesmo jeito que a gente acha que elas têm que responder. As pessoas não são iguais. As pessoas não têm o mesmo ritmo. Cada um trabalha num ritmo diferente. Cada um tem um momento de vida diferente. E aí é nesse sentido que nós precisamos, então, aprender a, numa comunidade cristã, nos suportarmos. Vamos pensar sobre isso. Suportar uns aos outros. Essas duas passagens, que são as passagens onde Paulo fala sobre isso, apresentam aí algumas coisas muito importantes para a gente aprender a suportar uns aos outros. A primeira delas, por exemplo, quando você vê que no final, na carta aos Efésios, ele vai falar de fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. A unidade, gente, não é nossa. A unidade é do Espírito. A gente, como eu falei domingo passado, a gente não cria a unidade, a gente conserva a unidade. Não somos nós que criamos a comunhão foi criada por Cristo. E aqui, quando ele fala aos Colossenses, ele vai usar aqui uma expressão interessante, quando ele fala da questão de suportar, e ele fala do perdão, e ele fala, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O elo forte, gente, dessa corrente que é a comunhão cristã, não está em nós, não está na igreja. O elo forte está em Cristo. Então nós precisamos, em outras palavras, tirar o foco da nossa perspectiva e colocar o foco na perspectiva de Cristo. Em outras palavras, para suportarmos uns aos outros, nós precisamos focar não na maneira como nós queremos que as pessoas nos tratem, ou como elas estão nos tratando, mas nós devemos focar na maneira como Deus nos trata. É aí que está o X da questão para começar a pensar na questão de suportar. Porque, gente, como é que Deus nos trata? Essa é a questão. Será que Deus tem que ter paciência com a gente? Deus tem que ter paciência com você? Deus tem que te suportar ou não? O que você acha? Aliás, tem várias passagens na Bíblia que falam que Deus é extremamente paciente. A impressão que dá hoje é que muitas vezes as pessoas pensam em Deus como aquele camarada que vem e é igual um guarda de trânsito, fica ali atento para qualquer deslize, ele vai te dar um castigo. Mas a verdade que nós lemos no Antigo Testamento e no Novo também é que Deus é extremamente paciente, que Ele espera, que Ele dá uma chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, e você erra e pede perdão, e Ele te dá mais uma chance. Deus é paciente, Deus espera por você. Aliás, veja essa passagem, quando Pedro, escrevendo a sua segunda carta, vai dizer o seguinte, falando sobre a volta de Cristo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, a promessa de que Ele voltará, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está dizendo o seguinte, muitas pessoas ao redor dele estavam naquela época perguntando, por que história é essa que Jesus vai voltar? Já passou tanto tempo, isso aí é balela, vocês entenderam errado, é teologia que não tem fundamento, isso aí não acontece. Pedro então vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai se cumprir, e ele voltará como juiz.
A questão é que ele não voltou ainda justamente por causa de quê? Porque ele está suportando a gente. Ele está dando o quê? Chances. Chances e chances e chances e chances. É por isso, gente, que o foco na maneira como Deus nos trata é a primeira coisa que nós precisamos pensar para poder suportarmos uns aos outros. Será que nós podemos responder essa pergunta? Como seria se Deus nos suportasse da mesma maneira que nós suportamos o nosso irmão? Será que alguém pode responder essa pergunta? Como seria se Deus nos suportasse da mesma maneira que nós suportamos o nosso irmão? Será que a gente estaria ainda ali na listinha? Eu creio que não. Porque a verdade é que a gente é muito intolerante, muito impaciente. A gente não aguenta, não leva desaforo para casa. E aí a gente acaba rompendo os laços, rompendo relações, porque a gente não tolera, a gente não suporta. Mas para você aprender a suportar o irmão, é só você olhar para Deus. Como é que ele te suportou? Se ele te suportou, você também não precisaria suportar o outro? E é interessante que nessas duas passagens, ele dá para a gente algumas virtudes que a gente desenvolve para poder suportar. Ele usa, são passagens muito parecidas. Ele fala, por exemplo, aí, ó, em primeiro lugar, sejam completamente humildes. Na outra passagem ele fala, revistam-se de profunda compaixão, bondade, mas aí ele fala também humildade. Então a gente está vendo que a humildade é extremamente importante para a gente aprender a suportar. Vamos ver isso. Depois ele fala também de ser dócil. Sejam completamente humildes e dóceis. E a mesma palavra grega que ele está usando aqui para dóceis é traduzida em Colossenses como mansidão. Então, docilidade e mansidão é a mesma coisa, aqui no contexto. E ele usa também a palavra sejam pacientes, e lá ele fala da paciência. Então veja, pegando o que ele usa numa palavra, num texto e no outro, a gente vai chegar aqui em três coisas, três virtudes, extremamente importantes para a gente aprender a suportar uns aos outros, quando a gente pensa no que Deus faz por nós. Primeiro é a questão da humildade. Por que para suportar o outro a gente precisa ser humilde? Alguém tem uma dica? Por que o orgulhoso tem tanta dificuldade de suportar o outro? Ser humilde, gente, é exatamente entender que o problema não está só do lado de lá. Ser humilde é reconhecer que não são apenas os outros que são difíceis. Nós também somos difíceis. O orgulhoso, se tem um problema nele, é que ele não reconhece que é orgulhoso. Quando se fala hoje em dia, eu sou vaidoso, as pessoas não usam esse sentido do ponto de vista bíblico. Quando se fala em ser vaidoso hoje, se fala em termos de alguém que se preocupa com a aparência. Então eu sou vaidoso, por quê? Eu cuido, eu faço meu cabelo toda semana, unha, né? Eu procuro, né, sempre vestir uma roupa na moda, então eu sou uma pessoa vaidosa. É nesse sentido que as pessoas usam. Mas ninguém usa a palavra vaidoso no sentido de que é soberbo, é orgulhoso, olha de cima para baixo. Todo mundo, ninguém reconhece que é orgulhoso. Já pensou nisso? É o defeito mais difícil de uma pessoa reconhecer, que é orgulhoso. Então, a humildade é algo extremamente importante para a gente aprender a suportar uns aos outros, porque ela nos ajuda a olhar o que nós realmente somos. Alguém já disse que a palavra humildade vem de humus, que vem de terra, que é o sentido da gente aprender a ver que a gente é terra, que a gente é falho, que a gente é humano. Então, para suportar o outro, você vai precisar desenvolver essa virtude da humildade. É difícil. Segundo, ele fala da mansidão, gente. E aí é outro problema. Porque do mesmo jeito que a humildade é uma virtude muito idealizada nos dias de hoje,
todo mundo acha que a humildade é uma coisa importante, mas no fundo todos nós somos orgulhosos. A mansidão é mais ou menos parecido, porque a mansidão, na verdade, principalmente para os homens, chega a ser considerado uma ofensa. Você chegar e falar assim, o Clinton ele é muito manso. Isso é uma coisa que a gente vai olhar, peraí, que aí, tá me chamando de manso, rapaz? Porque parece que ser manso, nos dias de hoje, é algo como ser fraco. Ele é uma pessoa que não tem personalidade. É um Maria vai com as outras. Né? Inofensivo, manso, mansinho. Mas, gente, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mansidão, no Novo Testamento, não tem a ver com fraqueza. Porque Jesus era manso. E alguém vai dizer que Jesus era fraco? Ninguém. Mansidão, para você ter uma ideia, essa palavra era usada no mundo antigo para descrever um cavalo domado. Então você tem um cavalo, imagina lá um cavalão, e a diferença entre um cavalo selvagem e um cavalo domado. Qual é a diferença? É de força? Um é mais forte que o outro? O que você acha? A diferença é qual? É que um tem a força controlada. A força dele está sob controle. O outro tem uma força descontrolada. Um é o Hulk, o outro lá é o cavalo que se controla. Então, mansidão, gente, é a firmeza, mas é a firmeza com brandura. Para você suportar um ao outro, e aqui eu volto àquilo que eu falei há 2 semanas atrás, em relação ao conceito de tolerância, porque suportar é tolerar. Nos dias de hoje, tolerar adquiriu um significado diferente. De você não poder ser firme. De você não poder emitir a sua opinião contrária à opinião do outro. Então você não pode dizer, por exemplo, eu acho que isso aí não está legal, isso está errado. Não, então você é intolerante. Não, gente, isso não é ser intolerante. A intolerância é quando eu não permito a existência do diferente. É diferente. Então, mansidão tem a ver com a firmeza com brandura. É alguém que é firme, que é correto, que procura ser verdadeiro, mas ele faz isso de uma forma amorosa, de uma forma branda, de uma forma amiga. Então a mansidão é extremamente importante para poder suportar uns aos outros. Sem mansidão não existe suportar. Não existe esse ato de suportar. E terceiro, ele fala da paciência, que talvez, na minha opinião, é a que mais se aproxima da palavra suportar. Porque, gente, paciência nada mais é do que esperar pelo outro como Deus espera por nós. Você já pensou? Eu vou falar mais sobre isso a partir da semana que vem aqui, falando sobre a questão da família. Mas você já pensou que numa sociedade como a nossa, onde as comunicações são cada vez mais rápidas, como que isso diminui a nossa paciência? Hoje em dia, tudo tem que ser rápido. A sua viagem é de avião. Antigamente você mandava uma carta, o camarada tinha que esperar aí, se ele não respondesse a você em 15 dias, um mês, aí você começava a pensar, será que ele recebeu a carta ou não? Porque demorava para chegar a carta. Essa semana, eu tive uma experiência interessante. Uma determinada pessoa, não é aqui da igreja, me mandou uma mensagem pelo Facebook. E ela me mandou uma mensagem no Facebook falando de um determinado vídeo que a gente tinha passado aqui na Libertas e que ela achou muito interessante, mas ela não lembrava e ela queria o vídeo para mostrar ao pai dela esse vídeo. Se eu podia mandar o link para ela. Aí eu li, me lembro que eu li no mesmo dia, eu li a mensagem, mas fiquei pensando nesse vídeo. Quando foi no dia seguinte, ela me mandou isso à noite, num dia.
Quando foi à tarde do dia seguinte, ela me mandou uma mensagem. Eu ainda não havia respondido. Ela me mandou uma mensagem, dizendo alguma coisa do tipo: Clinton, eu estou profundamente decepcionada com você. Porque eu pensei que você era um pastor preocupado em pregar o evangelho. E eu estou querendo usar esse vídeo para evangelizar o meu pai. E você não me mandou, não me deu resposta, não falou nada. Nesses termos. Realmente no céu nós vamos ter muitas surpresas. Desse jeito. Ela escreveu isso. No céu nós vamos ter muitas surpresas. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é a sociedade da comunicação? A pessoa não esperou 24 horas e ela já me mandou para o inferno, porque eu não mandei um link num vídeo para ela, que ela me pediu. O que é a sociedade da informação? Se a gente manda um WhatsApp, o camarada não responde em menos de 1 minuto, a gente toma aquilo como uma ofensa seríssima. Se alguém cria um grupo, coloca a gente no grupo, e você sai do grupo e aparece lá, fulaninho saiu do grupo. Nossa, isso aí é como se levasse um soco na cara, ele não quer mais se relacionar comigo, saiu do grupo. Ou então, me excluiu do Facebook. Nossa, me excluiu do Facebook é quase dar processo. Então, gente, essa é a nossa sociedade. Veja como nós somos intolerantes, impacientes. A gente não aguenta ficar 15 minutos na fila do banco. A gente não aguenta pedir um prato de comida e esperar o garçom trazer, que a gente já parte para cima. A sociedade que a gente vive impõe um ritmo frenético. E aí a gente vai se tornando impaciente. Sabe qual é o problema? A gente transmite isso, não é só para as questões do dia a dia, a gente transmite isso para as relações. A gente vai ficando impaciente, porque a gente quer tudo aqui agora. A gente quer que a pessoa mude aqui agora, a gente quer que a pessoa se transforme aqui agora, a gente quer que a pessoa, enfim, é aqui agora. Como é que nós vamos suportar uns aos outros sem o exercício da paciência? E aqui a paciência, gente, a melhor tradução, lá no texto de Efésios e Colossenses, é a palavrinha longanimidade. Você já ouviu falar dessa palavrinha? Longanimidade, é uma palavrinha bíblica. Muita gente não sabe o que significa. Mas, para você entender o que é longanimidade, pensa na primeira parte da palavra. Longa. É uma paciência longa. Pense na longanimidade toda vez que você for na Casa Bahia. E aí você for comprar um equipamento lá, o camarada vai chegar para você, quer comprar uma garantia estendida? O que é garantia estendida? É uma garantia que vai 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, além da garantia original. Então, a longanimidade, gente, é a paciência estendida. É uma paciência que vai além daquela primeira, da segunda, da terceira tentativa. Você tem paciência, dá tempo, espera pelo outro. Por quê? Porque Deus é assim com a gente. E aí eu quero colocar para você uma citação aqui, muito importante para mim, é o melhor livro que fala sobre essa questão da comunhão cristã. Nós, inclusive, temos alguns exemplares aqui na nossa livraria, porque ele fala sobre a distinção entre o ideal e o real na comunhão. Esse livro é um livro do Bonhoeffer, que eu de vez em quando cito aqui, esse camarada aí. O livro se chama Vida em Comunhão, é um livrinho fininho, mas extremamente profundo sobre a questão de viver em comunidade. Porque ele viveu isso na época da Segunda Guerra Mundial. Viver numa comunidade de pessoas diferentes. Alguém já disse, você quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Não é verdade? Porque quando você viaja com um camarada, você vai conhecer esse camarada. Uma coisa é a gente conhecer aqui, outra coisa é conviver junto por um acampamento, retiro. Né? Então isso aí, viajar junto, isso é para os fortes, certo? Não é para os meninos, certo? Quase que eu vou dizer aqui, fraldinha não dá para viajar, né, Rodrigo? A gente tem que, com homens, na verdade. Mas olha só, o Bonhoeffer, falando sobre
essa questão da vida em comunhão, olha o que ele vai dizer sobre a experiência de conviver junto. Olha só. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por esta decepção, e o que ele fala aqui de decepção? São as decepções da comunhão. A gente não se decepciona? Você entra aqui, aí você está super animado, empolgadão com a igreja, aí daqui a pouco passa um tempo, alguns mais rápido, outros demoram mais, mas aí você... Ih, rapaz, o cara olhou para mim virado hoje, fez uma coisa que eu não gostei, e aí você tem aquela decepção. Você, de repente, se depara com uma situação que, tecnicamente, você vai ter que o quê? Suportar, aguentar, porque te feriu. Alguma coisa que você se magoou, alguma decepção. Então ele fala o seguinte, olha o que ele diz. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por esta decepção, tanto melhor para ambas. Uma comunhão que não suporta e não sobrevive a uma decepção, perde a promessa de comunhão duradoura e se desmancha, mais cedo ou mais tarde. E ele vai dizer, Deus odeia as fantasias, pois elas tornam o cristão orgulhoso e pretensioso. O cristão que idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmo que ela se torne realidade. Entra na comunhão com exigências, julgamentos, rigidez. Tudo o que não acontece de acordo com a sua vontade é considerado um fracasso. Não devemos entrar na comunhão da igreja, com exigências, mas com gratidão. Porque Deus já pôs o fundamento da nossa comunhão. Ele nos uniu num só corpo, que é o corpo de Cristo. Agradecemos a Deus o que Ele fez por nós. Agradecemos porque Ele nos deu irmãos que, como nós próprios, vivem sob seu chamado, seu perdão e suas promessas. Não nos queixamos daquilo que Deus não nos dá. Foi agora? Não nos queixamos daquilo que Deus não nos dá, mas agradecemos o que Ele nos dá diariamente. Por acaso não basta o que nos é dado? Irmãos, que em pecado ou em tribulação, ficam ao nosso lado sob sua bênção e graça? Agora aguenta a última. A comunhão cristã, a que é dada por Deus, não pode ser menor quando um irmão peca, quando a igreja enfrenta circunstâncias difíceis ou quando ocorrem divergências. Continuamos sendo irmãos, todos sob a graça. E aí ele diz, em tom poético, desafia os músicos aí a fazerem uma música com essa letra, hein? Lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. Isso é comunhão, gente. Isso é uma comunidade onde as pessoas se suportam. Porque a igreja, a gente tem essa frase ali, mais do que uma igreja, é uma família. E como é que é na família? A gente não tem que suportar? Muitas vezes o marido não suporta. Aí a quantidade de divórcios cada vez maior, porque não há esse suportar. Mas vamos trazer para a relação pai e filho. Seu filho está pisando na bola com você. Vamos mandar ele embora? Vamos defenestrar? É isso que a gente faz? Não. A gente precisa o quê? Suportar. Daí que eu entendo que o sentido dessa questão de suportar uns aos outros nos ajuda a ver a igreja não como o pão de açúcar, lugar de gente feliz, mas me ajuda a ver a igreja como isso aqui, ó. Isso é a igreja. O que é isso aí?
A Arca de Noé. Você já pensou na situação da Arca de Noé? Aquela bicharada toda ali dentro. Para eles se entenderem, cada um diferente do outro. Às vezes eu fico pensando, tenho umas divagações teológicas, de como é que foi fazer as necessidades desses bichos ali dentro da arca. Eu acho que Deus deu igual o urso, né? Deu uma hibernação lá geral que eles não fizeram. Mas você imagina, nesse ambiente fechado, essa bicharada, o fedor que não era ali dentro. Mas uma coisa eu te garanto, era melhor viver no fedor do que viver lá fora e morrer no dilúvio. Você não acha? A arca, gente, é um exemplo do que é a igreja. Um lugar onde as pessoas são de espécies diferentes. Eu digo então, na comunidade cristã, é preciso espaço para todos. E o exercício de suportar uns aos outros é justamente o exercício de dar espaço para o outro existir. Mesmo que o outro seja de uma espécie diferente da minha. Eu diria, usando alguns exemplos aqui, na comunidade cristã é preciso espaço para todos. Para a direita e para a esquerda. Certo ou não? Ou será que a igreja é só para a direita ou só para a esquerda? Será que a gente pode ter um da direita e outro da esquerda, os dois juntos, participando da mesa do Senhor? Com pensamentos ideológicos completamente diferentes? Pensando no que isso significa hoje no nosso país? Liberais e conservadores, com todas as questões envolvidas nisso. Teologicamente, calvinistas e arminianos. Ricos e pobres. Brancos e negros. Homens e mulheres. Adultos e crianças. Adolescentes e idosos. Judeus e gentios. Tudo isso, gente, é reunido na comunidade cristã. Tudo isso é reunido. Algum tempo atrás, um grande estudioso da Bíblia, professor de um seminário importante nos Estados Unidos, falando sobre a questão do crescimento de igreja, publicou um estudo falando sobre o princípio das unidades homogêneas. E o que é esse princípio? O cara falou o seguinte: para a sua igreja crescer, você precisa definir de uma forma muito clara quem você vai alcançar. E trabalhar ali, e não se desviar desse foco. Senão a igreja não cresce. Em outras palavras, ele quis dizer o quê? Sociologicamente falando, não dá para você ter uma igreja de rico com pobre. Sociologicamente falando, não dá para você ter uma igreja de gente predominantemente da direita com gente da esquerda junto. Não dá, e vice-versa. Porque vai dar briga. Então, para evitar essas brigas, trabalhem em comunidades homogêneas, porque a igreja vai crescer melhor. Só que isso, gente, é a traição do verdadeiro evangelho. Isso é um anti-evangelho. Porque qual é a grande questão do evangelho? A grande questão do evangelho é que ela derruba as barreiras. Se você não pode sentar ao lado de uma pessoa porque ela é diferente em algum aspecto, ou social, ou intelectual, ou racial, ou seja o que for, o evangelho ainda não moldou plenamente a sua vida. Porque o evangelho, ele une, ele quebra essas barreiras. O evangelho é para todos. E o exercício de suportar uns aos outros está aí, gente, como a essência do que significa essa postura da gente conviver junto. Veja, suportar é uma palavra forte.
Suportar não quer dizer que você vai ter que olhar para aquele irmão e se identificar com ele, sociologicamente falando, e correr para ele, poxa, essa pessoa é uma pessoa que eu gosto de estar perto. Porque tem algumas pessoas que você não precisa suportar. Tem pessoas que atraem, não é verdade? Tem pessoas que você gosta de estar junto. Você liga para ela para sair, você vai para a casa dela, você janta, enfim, são pessoas com quem facilmente você convive. Você se identifica. Mas existem pessoas que são difíceis. E aí entra então a questão do suportar. O suportar não quer dizer que você vai ter que almoçar todo dia com essa pessoa. Mas significa que você vai ter que abrir espaço na experiência comunitária da fé cristã para essa pessoa estar junto com você. Conviver junto. E aí, gente, tem uma propaganda aqui que eu acho muito bacana, já passei isso aqui anos atrás também. Uma propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola fez uma propaganda que, se tirar ali a Coca-Cola e botar Jesus, é exatamente o que é a proposta do suportar uns aos outros, essa ideia da comunidade cristã para todos. Olha o que ele diz aqui, vamos ver aqui. Para os magros, para os gordos, para os altos, para os baixos, para os que riem, para os que jogam, para os comprometidos, para as famílias, para os reis, para os românticos, para os que te querem, para os que não te querem, para os que trabalham, para os nudistas, para os educados, para os músicos, para os esportistas, para os palhaços, para os que beijam, para os transparentes, para os astronautas, para os originais, para nós, para todos nós. Né? Quer dizer, para todo mundo. Todo mundo. Jesus é para todo mundo. É igual o que a Coca-Cola queria ser. Então, é para todos. A questão aqui que a gente pergunta para finalizar é essa. Existe algum limite? Será que existe algum limite nisso? Então, quer dizer, peraí, suportar uns aos outros, geral. É para todos. Existe algum limite nessa longanimidade? A garantia é estendida, ela dura muito, mas será que ela tem um limite? Ou não? O que vocês acham? Tem um limite para a comunhão cristã ou não? O que vocês acham? Ou não? Não tem limite? Pense na paciência de Deus. A paciência de Deus tem limite? Tem. Claro que tem. As misericórdias dele é que não tem fim, mas a paciência tem. A paciência tem limite, é claro, gente. É só você ver a história bíblica. O próprio texto de Pedro. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus esperou, e aí ele usa uma passagem que é mais ou menos assim, olha, como se fosse uma taça enchendo, e foi enchendo, mas aí esburrou. Aí não dá mais. Porque chega um momento em que Deus precisa efetivamente agir. Certo? Isso é corrente na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo. Se não fosse assim, não haveria o conceito de juízo, conceito de justiça. Certo? Então a paciência de Deus é estendida, muito estendida, mas tem um limite. A questão é, será que na comunhão cristã existe algum limite? Existe. Tanto é assim que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Por que ele escreve desta maneira? Porque ele sabe que muitas vezes, por mais que você estenda o suporte, que você estenda a paciência, a relação não depende só de você, depende do outro também. Percebe? Por isso que ele diz, no que depender de vocês, que não seja você. Que não seja você a simplesmente assumir a função de Deus. Muitas vezes a comunidade precisa fazer isso. A gente vê isso no Novo Testamento. Essa foi uma discussão que nós tivemos no nosso pequeno grupo há 2 semanas atrás. Mas eu coloquei esse slide apenas para você
entender que em determinadas circunstâncias muito especiais, e na maioria das vezes em que a gente diz que essas circunstâncias são especiais, elas não são ainda, porque o nosso problema não é que a gente é paciente demais e precisa de um limite para não ser tão paciente. Por isso que eu coloquei isso aqui no finalzinho. Será que tem alguém aqui que está precisando ter paciência de menos? Porque está tendo muita paciência? O que vocês acham? Ou será que o nosso problema é porque a gente tem paciência de menos? Na verdade, o nosso problema não é que a gente tem paciência demais e precisa do limite. O problema é que a gente precisa de paciência de menos. A gente está com paciência de menos. Então, a questão do limite, ela vem justamente em todas as passagens do Novo Testamento, não é o caso aqui agora, em que de uma forma deliberada e intencional a pessoa recusa a comunhão. Ela rejeita a comunhão. Na verdade, não é que ela foi excluída da comunhão. Ela se exclui da comunhão. Esse é o problema. Então, este é o limite. Né? No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E eu deixo uma pergunta para vocês. Apenas isso aqui foi só uma observação, um parênteses. Ou, como diz um amigo meu, foi só um parente. Existe alguém que você atualmente considera insuportável, mas que deveria suportar em amor? É a pergunta que eu deixo para você hoje, para a gente participar da Santa Ceia. Tá bom? Existe alguém que você atualmente considera insuportável, mas que deveria suportar em amor? Nós vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. Será que alguém na própria comunidade cristã, alguém, enfim, no ambiente familiar pode ser, que você está tendo dificuldade para suportar, para aguentar? E aí, a partir daquilo que a gente viu hoje, do exercício da paciência, da humildade, da bondade, da compaixão, tudo isso, será que como de olhar para a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, será que não pode haver uma mudança nessa questão? Será que não tem alguém que você no seu coração já excluiu e você precisa incluir de volta? Né? É aquela figurinha do álbum que você já se livrou dela, mas você precisa ter ela de volta no seu álbum. É preciso que haja perdão. Se não houver perdão, não dá para trazer de volta. Né? Pode ser que você não se identifique em nada. Pode ser que você tenha realmente muita dificuldade, porque essa pessoa é difícil, complicada, mala sem alça. Mas o que o Evangelho diz, vamos carregar essas malas. Né? Vamos suportar uns aos outros. Vamos estar juntos, não vamos excluir, vamos incluir. E esse é o sentido da mesa. É isso que nós vamos fazer agora, participando juntos da mesa da comunhão. Mas eu vou